Bom dia! Hoje iremos dar início ao nosso trabalho de ciências. Ele será referente à cadeia alimentar. Então, nesse materialzinho aqui, nós temos um pequeno resumo sobre a cadeia alimentar e as imagens que nós vamos precisar para fazer o nosso trabalho. Eu sugiro que vocês assistam os vídeos sobre a cadeia alimentar que eu vou colocar no grupo, escutem todas as explicações, depois façam a leitura do material e sigam o passo a passo do trabalho. Nós vamos precisar de lápis de cor, tesoura e cola. Logo de início, nós temos o conceito de cadeia alimentar. Cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos que servem de alimentos para outros seres vivos. O que isso quer dizer? Todos nós, para sobrevivermos, todos os seres vivos, para poder sobreviver, precisam se alimentar, não é isso? E seres vivos se alimentam de outros seres vivos. E assim nós formamos um ciclo de alimentação, uma cadeia alimentar, onde um ser vivo se alimenta de outro ser vivo. Aqui nós temos um exemplo de cadeia alimentar aquática, com os seres que vivem na água. E aqui nós temos uma cadeia alimentar terrestre, com os seres vivos que vivem na terra. Aqui uns conceitos que nós temos que ter, que aprender, antes de entender direitinho como funciona a cadeia alimentar. Nós temos que entender que alguns seres vivos são produtores. O que é isso? Isso quer dizer que eles produzem a própria energia, a energia que funciona como alimento. E quem são os produtores? As plantas e os fitoplânctons. Só esses dois conseguem produzir o seu próprio alimento, isto é, produzir a energia necessária para se manter vivo. Uma planta, ela necessita da luz do sol, da água, que ela retira do solo, mas para ajudar na fotossíntese, que é a alimentação da planta. Esse é um conteúdo que nós vamos estudar mais adiante. Tirando as plantas, todos os outros são consumidores. Isso quer dizer, eles precisam consumir o alimento para sobreviver. Então, consumidores são animais que se alimentam dos produtores ou de outros consumidores. Então, eles podem ser herbívoros, onívoros ou carnívoros. Esse conceito aqui nós já vimos anteriormente. Por exemplo, um animal, um consumidor que se alimenta de planta, ele é um herbívoro. Um gafanhoto, ele come folhas. Um coelho, ele come vegetais e folhas. Então, eles são herbívoros, porque eles se alimentam de produtores, que são as plantas. Já um leão, ele é um carnívoro. Ele consome apenas carne. Carne de outro ser vivo. Por isso que ele é um consumidor. Já o exemplo de uma galinha é um onívoro. A galinha ela tanto vai consumir plantas, grãos, como ela vai consumir outros animais menores, minhoca, besouros. Ela come tanto vegetal como a carne. Então a galinha é um onívoro. Todos esses são consumidores, porque eles precisam consumir o alimento para sobreviver. Aí nós temos uma pequena diferença entre os consumidores. O consumidor primário, ele se alimenta do produtor, que é a planta. Então, o consumidor primário, ele é um herbívoro, porque ele só come planta. Já o consumidor secundário, ele se alimenta desse consumidor primário. Ele é um carnívoro, porque ele vai comer o outro animal. Os consumidores terciários e quaternários também são carnívoros. Qual é o consumidor herbívoro? É o consumidor primário, porque ele vai se alimentar da planta.
Mas, além disso, nós temos os decompositores. E a ação dos decompositores ocorre em todos os níveis de decomposição da matéria orgânica e em qualquer nível da cadeia alimentar. Os decompositores, eles se alimentam da matéria morta e o trabalho deles é essencial para a natureza. Então, agora, sabendo desses conceitos, vamos aqui observar uma cadeia alimentar. Então, aqui nós temos um produtor. O produtor é um vegetal, é uma planta, uma grama. Aqui nós temos uma grama, um capim. Essa grama, ela está se alimentando sozinha com a luz do sol, com a energia do sol. Ela está produzindo o seu próprio alimento. Ela não está consumindo outro ser vivo. Ela é o único produtor. É o primeiro da cadeia alimentar. Aqui nós temos um consumidor, um gafanhoto. Ele vai comer as folhinhas das plantas. Ele é um herbívoro porque ele se alimenta apenas de planta. Ele é o consumidor primário. Só que o gafanhoto, ele pode ser consumido por um sapo. O sapo, ele não come a plantinha. Ele come o gafanhoto, outro animal. Então, ele é carnívoro. Ele é, nessa cadeia alimentar, o segundo da cadeia. Então, ele é o consumidor secundário. O sapo, ele pode ser consumido por uma cobra. A cobra não vai comer a planta, vai comer outro animal. Ela vai consumir o sapo. Então, nessa sequência, olha, primeiro, segundo, terceiro. Então, ele é o consumidor terciário. A cobra, essa cobra, ela pode ser consumida por essa águia aqui, olha. Esse aqui é o consumidor final. Nessa cadeia, viu, gente? Nessa cadeia aqui que está apresentada, ele é o último consumidor. Ele vai se alimentar da cobra. Ele é o consumidor final. A águia, um momento ela vai morrer, não é isso? Então, os restos dela, a carne dela vai ser consumida por um decompositor. Porém, esse decompositor também vai agir na carne morta da cobra, no resto mortal do sapo e até mesmo do gafanhoto. Ela está aqui no finalzinho, mas ela age em todos eles, nas sobras de matéria morta de cada um deles. Qual é a importância do consumidor? Ele vai deixar no solo todas as vitaminas e sais minerais que a planta vai precisar também na hora de consumir água e sais minerais do solo. Então, aqui nessa cadeia alimentar, nós temos um produtor, porque ele está produzindo a sua própria energia, e todos esses outros aqui são consumidores. Então, nós temos o gafanhoto, o sapo, a cobra e a águia. Esses são consumidores, porque um está se alimentando do outro. E nessa sequência aqui, o gafanhoto é o consumidor primário, porque ele vem primeiro, o sapo secundário, porque vem em segundo, a cobra terciário, porque vem em terceiro, e no final vem a águia. E para fechar nossa cadeia, nós temos o decompositor. Essa é uma cadeia alimentar, tá vendo? É um ciclo de alimentação, onde a energia de um vai passando para o outro. Revisando, o gafanhoto, porque ele come, se alimenta da planta, ele é um herbívoro. Herbívoro é o animal que se alimenta apenas de vegetal. O sapo, a cobra e o gavião, eles são carnívoros, porque cada um está comendo a carne de outro animal. Aqui nós temos uma cadeia alimentar aquática. Então, olha só, ela começa aqui, os produtores são os fitoplânctons. Fitoplânctons são pequenos organismos vegetais, são plantas, viu, gente? Plantas aquáticas que vivem lá no fundo do mar, bem miudinhas. Então, olha só, elas são consumidas por esses outros organismos aqui, os zooplâncton. Zooplâncton já são animais, entendeu? Eles são muito pequenininhos, larvas bem pequenininhos lá no fundo do mar. Então, eles consomem aqui os fitoplânctons. Só que
por consumirem o produtor, né? Eles são os consumidores primários. Relembrando, os produtores, a energia vem da luz solar, tá certo? Os produtores, eles não consomem outros animais. Então, o consumidor primário, aí esses organismozinhos aqui são consumidos por esses peixinhos também bem pequenininhos, não é isso? Esses são os consumidores secundários, que eles estão vindo em segundo lugar. Porém, nós temos um peixe maior que consegue engolir esse peixe menor. Então, é o nosso consumidor terciário. E nessa cadeia aqui apresentada, nós temos o tubarão. O tubarão é maior do que todos, então ele vai consumir esse peixe aqui. Então, ele vai ser o nosso consumidor final ou consumidor quaternário, que ele é o quarto na sequência. Então, dos produtores, nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Ele também pode ser chamado de consumidor final, como aqui, ou quaternário, tá bom? Então, entendendo direitinho como funciona a cadeia alimentar, assistindo os vídeos que eu vou colocar, eu quero que vocês agora construam uma cadeia alimentar ou várias cadeias alimentares, utilizando aqui essas imagens que eu coloquei. Então, aqui vocês vão encontrar, né, a lagartinha, peixe, tubarão. Caso vocês queiram fazer, né, uma cadeia alimentar aquática. Então, aqui nós temos o gafanhoto, ele é o herbívoro, não é isso? Muitos dos animais aqui são herbívoros, eles vão ser os consumidores primários, aqueles que vão consumir as plantas. E aqui nós temos plantas, nós temos aqui uma água marinha, nós temos uma árvore maior, já temos a graminha, que é menorzinha, entendeu? Nós temos o animal, que ele pode consumir diretamente a grama, como a galinha, mas a galinha pode consumir primeiro uma lagartinha. Então, aqui vocês vão ter vários animais. Observem primeiro quais deles são os herbívoros, que se alimentam de plantas. Eles serão os consumidores primários. E depois vocês vão colocar os carnívoros. E a cadeia alimentar pode ser de vários tamanhos. Pode possuir apenas 3 elementos, 4, 5 elementos. Vocês vão tentar montar aqui a cadeia. 1, 2 ou 3. Vocês vão recortar os animais e tentar montar a cadeia de vocês. Eu vou fazer um trabalho e finalizando, eu vou mostrar como eu fiz, como exemplo. Essa cadeia, vocês podem colocar numa folha de papel pautado. Vocês podem colocar também em uma folha de ofício, né? Coloca assim, cadeia alimentar terrestre, cadeia alimentar aquática ou apenas cadeia alimentar. Pode ser na folha de ofício, pode ser numa folha pautada ou pode ser na folhinha do caderno de vocês. Caprichem, deixem tudo organizado e bem colorido. Para iniciar o nosso trabalho, a nossa cadeia alimentar, eu fiz o recorte de todas as figuras da folha. Separei também em grupos. Aqui, nesse grupo, estão as plantas. As plantas são os produtores. Lembram? Elas produzem seu próprio alimento. Elas produzem a energia necessária para se manterem vivas. São os primeiros da cadeia alimentar. Aqui nós temos o grupo dos consumidores, mas consumidores herbívoros, que são aqueles que se alimentam apenas de plantas. Temos também esse grupo aqui de carnívoros, porque eles vão se alimentar de outros animais. Porém, esses carnívoros aqui são de pequenos portes. E aqui nós temos os carnívoros de grande porte, não é isso? Eles são os grandes predadores, cada um do seu ambiente. E para finalizar, os decompositores. Então, iniciando pelos produtores, a cadeia alimentar tem várias formas de ser apresentada. Eu vou colocar uma forma assim, olha, circular. Iniciando pelo produtor, passando
por um herbívoro, que é aquele animal que apenas consome vegetais, né? Será o consumidor primário. Vou colocar aqui esse gafanhoto. A gente vai fazer um círculo aqui da nossa cadeia alimentar. Então, eu vou colocar aqui esse gafanhoto. Nesse outro grupo aqui, eu vou escolher esse sapo aqui, que ele vai se alimentar do gafanhoto. Nesse grupo aqui, eu vou escolher esse grande predador, que é a cobra, não é isso? Ela vai consumir o sapo. Porém, essa águia aqui, né, uma grande predadora dos ares, é ela que vai consumir a cobra. Essa cobra aqui não é de porte muito grande, não. A águia, ela vai conseguir consumir a cobra. E para finalizar, esse decompositor. Então, vou organizar bem direitinho aqui esse ciclo da cadeia alimentar: produtor, consumidor primário, secundário, terciário, quaternário, que é o consumidor final, e o decompositor. Então, agora eu vou organizar bem direitinho para mostrar para vocês. E aqui está um exemplo de uma cadeia alimentar. É apenas um exemplo entre tantos outros. Aqui nós iniciamos com o produtor. Esse produtor é um pé de milho. É uma planta, é um vegetal. Esse vegetal, ele é consumido por esse gafanhoto. Então, esse gafanhoto, por consumir o vegetal, ele é um consumidor, mas ele é um consumidor primário. Ele é um herbívoro, porque ele só se alimenta de plantas. Porém, esse gafanhoto foi consumido por esse sapo. Esse sapo é o consumidor secundário. Ele é um carnívoro, porque ele consumiu outro animal. Esse sapo foi consumido pela cobra. Então, a cobra é um consumidor terciário. É um carnívoro também, de maior porte, porque consumiu esse outro ser vivo, esse outro animal. A cobra foi consumida por essa águia. Essa águia é um consumidor quaternário, é o consumidor final e também é carnívoro. Ela é a maior predadora do seu ambiente. E ela será decomposta pelos decompositores, não só ela, como todos os outros. Então, essa cadeia alimentar terrestre é formada pelo produtor, consumidor primário, que é o primeiro, o secundário, o segundo, consumidor terciário, que é o terceiro, e o consumidor quaternário, que é o quarto, porque nessa cadeia tem um produtor, 4 consumidores e o decompositor. Então, eu espero que vocês tenham bastante criatividade. Eu estou bem ansiosa para ver os trabalhos de vocês.